sobre ter filhos após a cirurgia plástica. Tanto mama, para quem coloca prótese, né, se existe algum problema, quanto o abdômen, porque tem muita gente que diz que depois de você fazer abdominoplastia, você não vai mais poder ter filho. E aí, mito, verdade? O que que acontece? O melhor cenário é fazer qualquer plástica depois dos filhos. Isso assim, é inevitável. Você falar, poxa, vai dar problema? Não vai, mas você está fazendo uma cirurgia para tirar o excesso de pele e você vai ter filho, que vai esticar o abdômen, você pode voltar a ter excesso de pele, a mama vai aumentar por conta de amamentação, por conta de dar o mamar. Então, assim, se puder fazer as cirurgias depois de ter os filhos, melhor, né? Eu faço muita cirurgia em mulheres que não têm filhos de prótese de mama, mulheres jovens, com 18, 20 anos, que não estão nem pensando em ter filho, não tá nessa realidade ainda. Mesmo nessas pessoas, se elas já tivessem filho, eu preferiria, mesmo nelas. Mas, assim, você falar para uma menina de 20 anos, não, bota a prótese depois que você tiver filho, pô, ela fala, doutor, eu não sei nem se eu vou ter filho, eu tenho 20 anos, vou ter filho com 35. Então, assim, é realmente uma coisa, é uma realidade muito distante. Mas no Sim, paciente pós-bariátrico, quando a gente vai fazer uma cirurgia que é retirada de pele, também já fiz em alguns pacientes esse tipo de cirurgia, mas é o que eu sempre explico, assim, você vai tirar o excesso de pele do abdômen. Se você tiver uma gestação, vai ter problema com o feto, vai ter problema com o bebê? Não. Mas qual é o problema? Você vai esticar a pele, aquela pele pode ter estria, por conta de esticar, e ela pode ter flacidez, por conta da sim. pele não voltar para o lugar. Então, pô, de repente você vai fazer uma cirurgia, você pode ter que fazer duas. Faz uma antes do teu filho e depois tem que fazer de novo para tirar o excesso de pele. Então, se puder fazer só depois do filho, eu acho que seria interessante. E a mama, a mesma coisa. A cirurgia, quando a gente faz apenas a inclusão de prótese, que foi o seu caso, a gente não lesa a glândula mamária. Então, a glândula mamária fica intacta. Então, você, quer engravidar, quer amamentar, dá, você vai conseguir, porque você não teve problema nenhum com a glândula mamária. A sua prótese ela foi colocada embaixo da glândula, e aí, tanto a glândula quanto os ductos da lactação estão todos preservados. Então, você consegue amamentar sem problema algum. Naquela paciente, a gente tem que fazer uma mamoplastia muito grande, que eu tenho que tirar muito tecido mamário e substituir por uma prótese. Vamos imaginar que o tecido mamário ele é igual um motor que faz o leite, né? Quando você tira muito glândula mamária, você diminui a quantidade de motor que faz o leite. Então você tem menos produção. Então, Aham. com isso, fazendo essas mamoplastias que você tem que tirar muita glândula e colocar uma prótese, o paciente pode ter sim uma diminuição na produção de leite, porque eu tirei glândula. E aí ela pode ter problema com a amamentação. Então, quando é mamoplastia, poxa, se puder ter o filho antes, melhor ainda, porque aí a gente não tem esse problema. Pô, não, doutor, mas eu quero fazer, eu estou deprimida. Aí botar numa balança, né, e ver realmente se vale a pena, se não vale a pena, se é o momento. Já está casada. Tem mulher que chega no meu consultório, já está casada, tentando ter filho e quer fazer a cirurgia. Eu falo, poxa, espera aí 2 anos, um aninho, 2 anos, 3 anos, pô, depois faz as plásticas de uma vez. Eu acho que seria uma ideia, mas tem gente que não quer, não, eu quero fazer, eu desisti de tentar, eu quero fazer a plástica, depois eu vou ver. Cada caso é um caso, a gente tem que avaliar realmente um a um, mas a Sim. minha dica, assim, se puder ter os filhos antes e fazer as plásticas depois, eu acho que esse é o melhor cenário, para Aham. quase todas as cirurgias, né? Tirando a prótese, o nariz, algumas coisas assim que realmente não interfere, mas assim, a mamoplastia e a abdominoplastia, eu acho que seria interessante. Entendi. Tem algumas perguntas em relação a retorno de para malhar, né? Qual o prazo normalmente que se tem fazendo uma cirurgia plástica? Quanto tempo mais ou menos a pessoa tem que ter de repouso para não para peso, né? Para malhar. Essa foi bem bastante gente fez. E em quanto tempo o corpo começa a tomar uma forma, né? Em relação a inchaço, acho que mais até em relação ao abdômen. Porque as É, pessoas perguntam muito, se acham muito inchadas e fica muito inchada durante muito tempo, fica quadrada normalmente, né? A gente perde cintura. A gente acho que tem muita mulher que entra com a ilusão de que você vai entrar no centro cirúrgico, vai sair sem a pele da barriga e com o corpo violão lá de dentro, e quando se depara a primeira vez com o espelho, tá totalmente quadrada, sem cintura, sem nada, né? Eu lembro a é, primeira vez que eu olhei no espelho depois da cirurgia, foi essa a minha sensação. Para onde é. foi minha cintura e meu corpo? Sumiu tudo, tava tudo inchado. Na verdade, qualquer cirurgia plástica, né, tanto de mama quanto abdômen, o paciente fica muito inchado, ele retém muito líquido.
né? Até porque ele fica muito tempo deitado, ele fica um pouco mais acamado, não anda tanto, tal. Tem um pós-operatório. A gente no abdômen a gente coloca um dreno para tentar sugar aqueles líquidos, tanto da lipoaspiração quanto o líquido do descolamento. Mas o fato é que o paciente fica muito, muito inchado, né? E isso vai diminuindo. A primeira semana, no abdômen, a gente tira o dreno. Então, com uma semana, a gente já tira o dreno. Na segunda semana, eu vejo o paciente e não tiro o dreno. Com 3 semanas que eu tiro todos os pontos. Então, com uma semana eu tiro o dreno, com 3 semanas eu tiro todos os pontos, tá? Então, assim, você começa a desinchar no abdominoplastia depois de um mês. Com 2 meses, você está ganhando uma forma legal. Com 3 meses, acho que é o resultado que você tem bem próximo do final. Tá? Eu diria que o resultado final, em torno de 6 meses. Mas, assim, com 3 meses, você já está com um resultado bem parecido do que você vai ficar. Né? E da mama, a mesma coisa. Né? A mama ela sai da cirurgia, tanto a prótese quanto a mamoplastia, muito inchada. Né? Então, ela fica demasiada, ela fica mais montada. E aí, muitos pacientes até gostam desse resultado, né? Da mama mais inchada, mais túrgida. Mas não é a realidade, né? A realidade é que a mama daqui a pouco ela vai tomando mais naturalidade, a pele vai ficando mais frouxa, porque a pele ela é elástica, ela não é inelástica, então ela vai ficando um pouco mais frouxa e mais natural, o que eu acho muito mais bonito. Mas as mulheres não querem aquela mama que saiu do centro cirúrgico, aquela coisa montada no queixo. Eu falo, poxa, mas assim tá artificial. Não, mas eu quero isso. Eu falei, mas assim é artificial, não é isso. Daqui a pouco a mama vai ficar mais natural, o que é mais bonito, né? E aí, com o tempo, geralmente a mama com 2 meses ela já está bem próximo do resultado final, assim. Essas cirurgias de mamoplastia e abdômen, geralmente eu libero com 2 meses para malhar. Eu acho interessante ficar mais tempo paradinho. Com prótese de mama eu libero com um mês para malhar perna e com 2 meses perna e braço. Mas abdômen e mamoplastia eu libero com 2 meses para malhar. E no abdômen eu peço só um cuidado especial de não fazer tanta força com o abdômen. Então você está liberado para perna, braço, dorsal, todos os músculos, mas evitar de fazer abdominal, porque ali foi costurado, né? Então tem uma sutura naquele local. Então, em 2 meses ainda está muito recente para você fazer força em cima, é um músculo muito forte. Então, os pacientes que não respeitam e acabam fazendo, sem saber e tal, eles reclamam muita dor nessa região, perto do umbigo e tal. Então, eu peço para segurar o abdominal 6 meses, mas o resto eu libero Eu tudo. lembro que eu fui fazer abdominal só com 6 meses mesmo, até um pouquinho depois, eu morria de medo. Então eu fiquei até um pouquinho mais de 6 meses para começar a fazer abdominal. E os primeiros sempre foram bem cômodos, assim. De início foi bem cômodo. Mesmo com todo o tempo, esperando todo o tempo que tinha que esperar, no início é incômodo, assim, a sensação de Não, é não chato, é esquisito, é estar esquisito. região É é igual diferente. deitar de bruço com a prótese, é esquisito, né? É uma coisa diferente, é uma coisa diferente. É. Então isso demora um pouquinho. Tem até uma paciente perguntando aqui se é a diferença do abdômen âncora e o tradicional, né? A diferença básica é a cicatriz, né? O abdômen depende do quanto tem de sobra de pele. Paciente que tem pouca sobra de pele, só aquela pele sobrando embaixo do umbigo, o abdômen tradicional, que é aquela cicatriz embaixo, né, pegando a linha da cesárea até as duas cristas ilíacas, é suficiente. Mas tem paciente que tem muita flacidez. O paciente perdeu 60, 80, 100 quilos, que eles têm flacidez em todos os sentidos, né? Tanto horizontal quanto vertical. E aí você faz uma plástica onde você tira o excesso de pele da região horizontal e da vertical, fazendo uma abdominoplastia em âncora. E aí você consegue tirar mais pele no abdômen em âncora do que no abdômen tradicional, que é o convencional, entendeu? Tem uma pergunta aqui, ela está querendo saber se fazendo a masto, se é possível reduzir também o bico do seio na Sim, masto. sim, sim. Tinha essa informação. Geralmente, quando elas perguntam, não é nem o bico, geralmente é a areola que elas querem saber. Se é possível Entendi. reduzir a areola. Geralmente a gente reduz a areola de rotina, né? A gente tem um instrumento chamado areolótomo, que ele faz a marcação da areola, então ela fica mais ou menos com 4 centímetros de diâmetro. Esse é o tamanho da areola depois da cirurgia. Mas Aham. também é possível reduzir o mamilo, que é o bico da mama. Isso também é possível. Paciente que tem um mamilo muito aumentado, a gente consegue reduzir também. Mas, volto a dizer, na redução do mamilo, se a pergunta dela foi realmente do mamilo, é muito interessante já estar amamentado. Porque aí sim vai ter problema com a amamentação. Porque aí eu corto. Você tem que cortar o ducto da lactação e você fecha. Você faz um retalhinho para fechar ele. Então, realmente, esse pode ter problema. É ideal já ter feito
já tá amamentado, entendeu? Nesse caso, quanto à sensibilidade, doutora Cris, perde? É aquela coisa, né? Quanto mais você mexe, mais chance de você diminuir a inervação, né? Aham. Então, o paciente, você vai fazer uma mamoplastia, que a areola está aqui e vai subir até aqui, é uma coisa. Então, você corta muito pouco, a areola sobe, você quase não precisa soltar a areola para ela ir para a posição. Tem Uhum. paciente que a areola é aqui e eu tenho que vir até aqui. E aí você tem que cortar mais tecido, né? Fazer um retalho para ela subir muito, para ela ter uma ascensão maior desse mamilo, dessa areola. Aí você tem uma chance maior de ter uma desnervação desse local, entendeu? Então, quanto mais corte, quanto mais agressivo for a cirurgia, né, mais você tiver que subir, tirar pele, você tem mais chance de perder a sensibilidade, né? Cirurgia de Uhum. prótese de mama, você não corta quase nada, você corta por baixo, coloca a prótese, então assim, a inervação toda está mantida, né? Não mudou, entendeu? Teve uma menina perguntando se eu não fiz a mamoplastia, eu só fiz realmente a colocação da prótese. Na época foi uma escolha, a gente conversou, e eu não tinha a vontade que a maioria das mulheres tem de ter o peito lá em cima. Eu queria Hum, na época, o mais natural possível, e a gente chegou à conclusão de que o resultado que eu queria, eu iria conseguir ter ele sem precisar retirar nenhuma pele. Então eu não fiz a mamoplastia, não, eu só coloquei prótese mesmo. E no seu caso você tinha pouca flacidez também, né? Porque assim, tem paciente que não tem jeito. É que tem É, muita flacidez. Se eu botar a prótese, ela vai ficar é, fixa aqui em cima e a flacidez embaixo. Eu não vou conseguir mudar, exatamente. né? E é a questão de você também depende da quantidade de pele que se tem, porque você vai preencher, né? Preencher com a prótese. Então, Sim, sim, também não pode colocar uma prótese absurda e grande demais, porque como a gente tem uma pele, uma pessoa que é obesa, ela tem a pele diferente, né? É mais sim. fininha, a flacidez é maior, então poderia ter Geralmente tem uma queda estria, maior. né? É. Isso, isso. E uma dúvida dos pacientes pós-bariátricos muito frequente é de botar embaixo do músculo ou botar embaixo da glândula, Sim, né? sim. E isso eu sou muito questionado. Ah, não, porque doutor, como eu sou pós-bariátrico, eu vou botar embaixo do músculo que o peito não cai. E aí eu vou botar embaixo da glândula que o peito cai. Então, assim, isso na minha concepção é um mito da internet, tá? Você colocar a prótese embaixo do músculo, o músculo, de certa forma, ele segura a prótese mesmo. Ele faz uma aderência na prótese, mas a pele, ela não é segura por nada. Então, se a mama tiver que cair, vai ficar a prótese presa pelo músculo e a mama caída. Isso dá um efeito que a gente chama de dupla mama ou dupla bolha, que fica Aham. a prótese fixa aqui em cima e a pele aqui embaixo mais flácida. Então, não fica legal. Então, assim, a Eu já minha, vi nada a assim. minha indicação de colocar prótese embaixo do músculo é em pacientes muito magros, aí pós-bariátrico ou não pós-bariátrico, que tem pouco tecido para cobrir a prótese, onde você vai conseguir ver todas as irregularidades da prótese, você vai conseguir ver as dobras da prótese, e aí é interessante usar o músculo para camuflar isso, entendeu? Então o músculo ele dá uma camuflada, ele entra para tirar essas irregularidades da prótese. E o paciente que tem glândula, eu boto embaixo da glândula e faço a mamoplastia tirando a pele, entendeu? Se for o caso. Deixa eu ver se tem alguma